Boa noite. Polícia procura por criminosos que explodiram 3 bancos em Campos do Jordão. Aqui na capital, susto em supermercado. Bandidos tentaram assaltar um carro forte. Presidente eleito Jair Bolsonaro divulga a mensagem de Natal e diz que seu governo vai buscar resgatar o sentimento familiar. Menos de 1/4 dos condenados em primeira instância na Lava Jato está na cadeia. Um deles é o ex-presidente Lula, preso em Curitiba desde abril. Patrimônio do médium João de Deus é um dos principais focos da investigação do Ministério Público de Goiás. A estimativa é que o valor apenas em imóveis ultrapasse os 20 milhões de reais. Na Indonésia, novos tsunamis podem atingir o país. As ondas gigantes deixaram mais de 370 mortos e o número pode subir mais. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Em Campos do Jordão, no interior paulista, a polícia procura por ao menos 20 criminosos que explodiram 3 bancos nesta madrugada. Os bandidos ainda atiraram contra as câmeras de segurança das agências. Na fuga, o grupo ateou fogo em ao menos 3 carros no túnel da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, para evitar a perseguição policial. A estrada ficou cerca de 4 horas interditada, mas o trânsito foi liberado pela manhã. Já aqui na capital, na Zona Oeste paulistana, clientes levam um susto dentro de um supermercado. Criminosos tentaram assaltar um carro forte. Essas imagens foram publicadas nas redes sociais. Tudo aconteceu na tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar, 3 criminosos tentaram roubar o dinheiro do carro forte numa ação ainda no estacionamento do supermercado, que fica no quilômetro 13 da rodovia Raposo Tavares. O veículo da transportadora de valores iria abastecer os caixas eletrônicos quando os bandidos anunciaram o assalto. Houve troca de tiros. Ao menos um segurança da empresa ficou ferido. Um bandido morreu no local. Neste outro vídeo, gravado de dentro do mercado por um cliente, é possível ver 2 pessoas no chão baleadas e ainda uma arma. Em seguida, um segurança aparece e o cliente chuta a arma para ele. O funcionário pede para todos deixarem o local. Pessoal, sai todo mundo do mercado! Em nota, o Extra disse que nenhum cliente foi ferido e que a rede está contribuindo para as investigações. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Roubo a Banco do DEIC. E o presidente Temer fará um pronunciamento em rádio e TV logo mais às 8h30 da noite. A expectativa é que ele apresente um breve balanço dos 2 anos e meio à frente do governo. Temer deixa o cargo na semana que vem. Tradicionalmente, os presidentes da República falam à nação na véspera do Natal. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, está na base naval da Marinha, na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passa a noite de Natal com a família. O local costuma ser frequentado por presidentes da República. Pela internet, divulgou uma mensagem dizendo que seu novo governo vai buscar resgatar o sentimento familiar. Em um post no Twitter, Jair Bolsonaro escreveu, abre aspas, com humildade aceitando quem tem no coração a vontade de construir um Brasil melhor, buscaremos nos próximos anos restaurar o sentimento familiar há muito desgastado em nossa sociedade, bem como a paz dentro de nossos lares. Tenhamos todos um Feliz Natal, fiquem com Deus. Bolsonaro já está na base da Marinha, na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passará a noite do Natal com a família. A assessoria de imprensa do presidente eleito divulgou imagens dele na praia administrada pelas Forças Armadas, lavando roupas e depois pendurando as peças no varal. Durante um churrasco, a equipe também divulgou um vídeo do presidente bem descontraído, simulando uma facada em um dos oficiais, em alusão à facada que ele próprio recebeu em setembro.
Ainda não foi divulgado oficialmente até que dia Bolsonaro fica no Rio de Janeiro, mas a expectativa é que quinta-feira ele já embarque para Brasília para a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro. Na capital federal, as equipes fazem os últimos ajustes para a cerimônia. Já teve até ensaio na esplanada dos ministérios. Ontem, a bordo do tradicional Rolls-Royce, 2 servidores desfilaram em carro aberto e fizeram os papéis do presidente e da futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. O general Augusto Heleno, futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse, no entanto, que ainda não está definido se Bolsonaro também desfilará em carro aberto como os últimos presidentes. O motivo seria a segurança, já que milhares de pessoas de todo o país devem comparecer ao evento. O policiamento será ostensivo em todas as áreas do entorno da esplanada. Neste domingo, mais um chefe de Estado foi vetado para a posse. É o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que tem lidado com uma grave crise política e humanitária. Mais de 300 pessoas já morreram em confrontos pedindo a saída dele. Pelo Twitter, o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, escreveu que, com esse propósito e frente às violações de Ortega contra a liberdade do povo da Nicarágua, nenhum representante desse regime será recebido no evento do dia 1º. Os chefes dos governos de Cuba e Venezuela já tinham sido desconvidados para a cerimônia. Até agora, confirmaram presença o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e o da Bolívia, Evo Morales. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, estaria negociando uma delação premiada para a redução da pena. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o advogado dele já tem uma procuração do ex-governador preso que será encaminhado ao Ministério Público. Se a delação for confirmada, pode incluir políticos, juízes e ex-chefes do Ministério Público e trazer detalhes da suposta compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos. Cabral foi preso em novembro de 2016. Ele é acusado de liderar um esquema de corrupção cujos desvios somam 400 milhões de reais. Somadas, as penas dele chegam perto de 200 anos de prisão. Ele nega as acusações, mas admite que recebeu caixa 2 eleitoral. E menos de 1/4 dos condenados em primeira instância na Lava Jato, em Curitiba, está na cadeia. Após 5 anos de operação, delações avançam e 34 dos 146 sentenciados estão presos. Um deles é o ex-presidente Lula. O petista está detido há mais de 8 meses na sede da Polícia Federal, na capital paranaense. Na Lava Jato, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 12 anos e 1 mês, no caso do triplex em Guarujá, no litoral paulista. Vamos relembrar outros políticos e empresários envolvidos no escândalo de corrupção que também estão presos e alguns que já foram para casa. O Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, abriga atualmente o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, condenado a 14 anos e 6 meses. Cunha também já foi condenado a mais de 24 anos por desvios na Caixa. Também está preso em Pinhais o ex-presidente da estatal do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ele foi sentenciado a 11 anos. Tanto ele quanto Cunha cumprem pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lá também estão Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras, que tem uma pena de 43 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro e associação criminosa. E 2 ex-tesoureiros do PT, João Vacari Neto e Delúbio Soares. Vacari cumpre pena de 24 anos por corrupção passiva. Já Delúbio, por lavagem de dinheiro, há 6 anos e 8 meses. Quem também está em Pinhais é o ex-assessor do PP. João Cláudio Genu foi sentenciado a 9 anos e 4 meses por corrupção passiva e associação criminosa.
Na sede da Polícia Federal, em Curitiba, está o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ele foi condenado a 26 anos e 7 meses por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-ministro Antônio Palocci também ficou no local, mas desde o dia 29 de novembro cumpre prisão domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi sentenciado a 9 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na penitenciária de Bangu está o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sentenciado a penas que ultrapassam 198 anos. O MDBista foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Já o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, está preso em uma sala especial, na unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói. Ele é o primeiro governador do estado preso em exercício do mandato. Pezão é suspeito de ter participado do esquema de corrupção de Sérgio Cabral. Balanço da Força Tarefa da Lava Jato aponta que em 4 anos e meio de investigação, mais de 340 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Em novembro, a juíza federal Gabriela Hart assumiu os processos da operação após a exoneração do ex-juiz e futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A magistrada ficará no cargo até dia 30 de abril de 2019. Preso desde abril de 2015, o ex-deputado federal pelo PT, André Vargas, deixou a prisão em outubro. Ele foi o primeiro político sentenciado em um processo da Lava Jato. Já José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, condenado a 30 anos e 9 meses por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, aguarda solto o julgamento de recurso do STJ. Neste ano, o Supremo Tribunal Federal tornou réu Aécio Neves, do PSDB. Ele é acusado de corrupção passiva e obstrução da justiça. Segundo a denúncia, ele teria pedido propina de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, em troca de favores políticos e também de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Aécio foi eleito deputado federal, mantendo, portanto, o foro privilegiado. E o presidente Michel Temer não deve assinar esse ano o indulto de Natal aos presos. O motivo é que o Supremo Tribunal Federal não finalizou o julgamento de uma ação que contesta o decreto assinado pelo MDBista no ano passado. Da maneira como foi editado pelo presidente, o indulto poderia beneficiar políticos presos por corrupção com o perdão definitivo da pena. O assunto só deve voltar ao plenário do STF no ano que vem. É a primeira vez desde a redemocratização em que um presidente da República não assina o indulto de Natal. E o recesso parlamentar começou ontem. Agora, o Congresso só volta a funcionar em fevereiro, já com os novos parlamentares que foram eleitos na eleição de outubro deste ano. E logo no começo da legislatura, os congressistas podem analisar o projeto de lei que sugere restringir o foro privilegiado e o que trata da autonomia da Polícia Federal. Outros temas polêmicos estão na pauta dos novos parlamentares. Entre eles, o projeto Escola Sem Partido, a proposta sobre demarcação de terras indígenas, a privatização da Eletrobras e a divisão de recursos da exploração do pré-sal. O Escola Sem Partido chegou a tramitar esse ano, mas foi alvo de polêmicas e as sessões chegaram a ser interrompidas após muito bate-boca. O projeto proíbe o professor de se manifestar politicamente ou ideologicamente em sala de aula. Também não permite debate sobre educação sexual e diversidade de gênero. E a partir de 2019, a composição da Câmara contará com representantes de 30 partidos, um recorde desde a redemocratização. Atualmente, 25 legendas estão representadas na casa. Em vigor desde 2010, a lei da ficha limpa foi o principal motivo de impugnação de registros de candidaturas nas eleições gerais de 2018. Os dados são da Procuradoria-Geral Eleitoral. O MP contestou 2.600 registros. A maior parte das contestações, conforme a PGE, decorreu de inelegibilidades prevista na lei da ficha limpa, incluindo a da candidatura do ex-presidente Lula, que pretendia concorrer ao Palácio do Planalto. Segundo a Procuradoria, a atuação do órgão buscou garantir uma disputa justa, equilibrada e com regular aplicação de recursos destinados ao financiamento eleitoral. O patrimônio do médium João de Deus é um dos principais focos da investigação do Ministério Público de Goiás. A estimativa é que o valor apenas em imóveis ultrapasse os R$20 milhões.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, apenas em Abadiânia, no interior do estado, João Teixeira de Faria possui 27 registros de imóveis. São mais de 700 hectares, o equivalente a 985 campos de futebol. Pelo valor de mercado, somados, os endereços valem cerca de 20 milhões de reais. O Ministério Público de Goiás analisa o patrimônio de João de Deus diante da possibilidade de pagamento de indenizações às vítimas. O médium é investigado por suspeita de abuso sexual contra centenas de mulheres e ainda de venda de pedras preciosas falsas. No último sábado, a Polícia Civil realizou buscas em endereços ligados ao médium. Dentro de um guarda-roupa, havia um fundo falso no chão. No local, uma mala cheia de dinheiro foi apreendida. Segundo a polícia, havia R$1.200.000 em espécie, além de cerca de $900 e mais de 750 euros, tudo em notas. A polícia encontrou ainda um revólver calibre 38 e pouco mais de 100 pedras, que ainda vão ser periciadas. João de Deus, de 76 anos, está preso desde o último dia 16, quando se entregou em uma estrada de terra em Abadiânia. Ele nega todas as acusações. O MP de Goiás deve apresentar até sexta-feira a primeira denúncia contra João de Deus. Até agora, 75 mulheres já foram ouvidas. Na semana passada, a Justiça expediu nova ordem de prisão contra o médium, desta vez por posse ilegal de armas. A defesa entrou com um pedido de liberdade no STF. O caso será analisado pelo presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Ele já pediu um parecer do Ministério Público sobre o assunto. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o significado do espírito de Natal. Recebemos o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. E um novo acesso à Marginal Pinheiros, liberado no fim de semana, deve ajudar a descomplicar o trânsito na região do Jaguaré, devido ao viaduto que cedeu em novembro. A ponte Edson de Godoy Bueno, antiga Itapaiúna, na Vila Andrade, é o mais novo acesso liberado pela CET. A via liga a rua Itapaiúna, no Panambi, à Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. Para a CET, a medida vai melhorar a fluidez dos veículos nas duas pistas da Marginal. Isso porque a obra de recuperação do viaduto, que cedeu em 15 de novembro, deve ser concluída apenas em 5 meses. A estimativa da Prefeitura é que vão ser necessários 30 milhões de reais para o reparo da estrutura, menos da metade dos 70 milhões orçados para a construção de um novo viaduto. Apesar da cara fechada e com chuva, o tempo nesta véspera de Natal ficou bem abafado na cidade de São Paulo. Afinal, estamos na primeira segunda-feira do verão. Para todo o país, amanhã, o dia de Natal deve ficar ensolarado. Vamos ver a previsão completa para o estado de São Paulo. Amanhã o sol volta a brilhar forte em todas as regiões paulistas. Mesmo assim, os meteorologistas preveem muitas instabilidades. Mas ao oeste, a chuva deve cair forte já no meio da tarde. Faz 28 graus em Marília e esquenta até os 32 em Votuporanga. No norte pode chover a qualquer hora do dia. Por lá, temperatura mais amena em Franca, por exemplo, onde faz 27 graus. O destaque do leste do estado é o Vale do Paraíba, onde chove ao longo de toda esta terça-feira. E o litoral não está livre da chuva forte. Faz 26 graus em Santos. Na região metropolitana, o sol tenta aparecer em meio à intensa nebulosidade. Aqui na capital, o feriado de Natal promete amanhecer nublado e depois a previsão de sol com chuva fraca. O calorão continua dando trégua e faz 25 graus. Só a partir de quarta-feira, os termômetros voltam a entrar em elevação. Faz 26 na quarta e até 28 na quinta. Os 2 dias prometem ser de sol entre muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva à tarde e à noite. Um mundo para chamar de seu, ou quase isso.
Os terrários têm despontado como tendência de consumo e decoração em São Paulo. São pequenos ecossistemas praticamente autossuficientes e que têm encantado os paulistanos. Com isso, vamos rever uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Só umas gotinhas de água a cada 2 meses. É tudo que o Jardim do Reinaldo precisa para ficar sempre verdinho. O jardim não. Os jardins, porque a coleção não para de crescer. Ele conheceu os chamados terrários em uma feira de antiguidades aqui em São Paulo e se apaixonou por esse universo autossuficiente. Por ser um microclima dentro de um vidro, né? Você observa a condensação de água, o nascimento de novas plantas num mundo microscópico. A natureza exige ser contemplada. Para a gente poder dar valor para ela, ela exige a contemplação. Esta loja em Higienópolis é um mundo dos mini jardins fechados. São dezenas de opções, muitas vezes com formatos surpreendentes, como essas lâmpadas incandescentes ou pequenos vidrinhos que viram colares vivos. Há 5 anos, Roger montou um terrário para um amigo. As encomendas começaram a aparecer. A experiência deu tão certo que ele abandonou a carreira de executivo em uma multinacional para ficar junto às plantas e miniaturas. Para montar os jardins, ele usa diferentes tipos de pedras, intercala com areia e terra e plantas que gostam de pouca luz e muita umidade. Roger também usa miniaturas para trazer uma história às peças. Isso é uma brincadeira, né? Uma forma de você personalizar um terrário, né? Você contar uma historinha, uma cena ali dentro do terrário. O terrário encanta qualquer pessoa, mas ele é especialmente legal para quem gosta de plantas, mas acha que não tem muito jeito para cuidar de um vaso, porque não tem mistério. Tudo que você tem que fazer com um desses aqui é colocar em um ambiente com um pouco de luz natural. O resto, a terra, a umidade, as plantas se encarregam de fazer. E não se assuste se o seu terrário começar a suar. É um efeito normal e esperado. Essas gotículas que a gente vê no vidro nada mais é do que a chuva, a água que vai escorrer pelo vidro e vai regar aquele jardim novamente. Então isso, inclusive, é uma característica para você saber se o seu jardim precisa ser regado ou não. Aqui os terrários custam de R$ 45 a R$ 850, dependendo do tamanho e dos materiais usados. Estes intermediários, por exemplo, saem por R$ 250 em média. Há também jardins abertos com suculentas e cactos. E esses que mais parecem bolhas de sabão com raízes aparentes. Muita gente chega aqui e fala assim, olha, eu não tenho tempo, não tenho muito espaço, mas eu quero ter um jardim, né? Então... É um bem-estar de você poder olhar, às vezes a gente está batendo um papo, às vezes a gente vê uma pessoa olhando, assim, é muito agradável. E pesquisa Datafolha revela que 65% da população acha que a economia brasileira vai melhorar nos próximos meses. Em agosto, este índice era de 23%. E o índice é o mais alto da série histórica, iniciada em 1997, quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso. O Datafolha ouviu 2.073 pessoas em 130 municípios nos dias 18 e 19 de dezembro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo Bolsonaro terá um impulso de largada muito importante, que é o apoio popular. Apoio que já ultrapassou o percentual do eleitorado que o elegeu. O ânimo vem muito da formação da equipe ministerial, principalmente na área econômica, liderada por Paulo Guedes, e na de Justiça e Segurança, que terá como ministro o ex-juiz Sérgio Moro. Agora, especificamente em relação à economia, para que consiga aproveitar esse respaldo popular, será fundamental apresentar com muita rapidez uma proposta viável e eficaz para a reforma da Previdência. Eficaz no sentido de garantir alterações importantes em termos de evolução das contas públicas. Se fala numa reforma fatiada, foi uma ideia cogitada pelo próprio presidente eleito Bolsonaro. Como estratégia para enfrentar menos resistência, pode ser válida, mas pode ser um desperdício de esforço e de apoio dos congressistas com base no apoio popular. Todo governo eleito sempre tem uma fase de lua de mel.
Com este não vai ser diferente, claro. Como os desafios são enormes, é melhor já vir com uma proposta que faça mesmo diferença. Mudanças pontuais têm ocorrido nos últimos governos desde Fernando Henrique e num prazo relativamente curto, o assunto tem de ser retomado. Numa reforma fatiada, o mesmo governo pode ter de enfrentar a mesma briga várias vezes. O fato é que a Previdência, com despesas que sobem bem acima da inflação, acaba comprometendo qualquer esforço feito em outras áreas para produzir resultados melhores. Neste ano, excluindo a Previdência, as contas do governo até estariam positivas. É certo que, para ter esse resultado melhor, investimentos foram cortados, houve reforço de receitas extraordinárias através do aumento de tributos, refinanciamento de dívidas tributárias atrasadas, os royalties do petróleo aumentaram. A questão é que na Previdência não há muita margem de manobra para reduzir pontualmente as despesas e o rombo, como nesses casos. Qualquer mudança maior depende de reforma constitucional. Para escapar dessa armadilha, o futuro ministro Paulo Guedes até defende um sistema de capitalização para quem for entrar no mercado de trabalho. Tem os problemas operacionais e financeiros a serem resolvidos, mas seria uma forma de estabelecer uma mudança mais definitiva. O governo tem de recuperar a capacidade de ter superávites nas contas públicas, até para poder tomar medidas mais efetivas para impulsionar a economia, para melhorar os serviços públicos. Concessões, privatizações, corte de pessoal, onde não haja estabilidade, também podem assegurar um resultado fiscal melhor no curto prazo. Mas sem a reforma da Previdência, as perspectivas não mudam. Por isso, a Previdência tem dominado a pauta econômica. Uma boa noite e um ótimo Natal a todos. E na Indonésia, sobe o número de mortos após o tsunami no fim de semana. Segundo o governo, o desastre deixou 373 mortos e mais de 1.400 feridos. Socorristas retomaram cedo os trabalhos de resgate entre os destroços em comunidades costeiras. A área mais atingida foi a costa do chamado Estreito de Sunda, no oeste de Java. Neste distrito, as ondas gigantes atingiram áreas residenciais e vários pontos turísticos. De acordo com autoridades da Indonésia, o tsunami foi provocado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa, que, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres, ainda está em erupção e pode provocar novos tsunamis. Mais de 600 construções, incluindo casas, hotéis e estabelecimentos comerciais, e mais de 400 barcos ficaram danificados. O governo brasileiro, através do Itamaraty, manifestou solidariedade, reiterando que ainda não tem informações sobre a presença de brasileiros entre as vítimas. A Indonésia, uma das áreas mais propensas a sofrer catástrofes no planeta, fica no Anel de Fogo do Pacífico, onde se encontram placas tectônicas e que registra grandes partes das erupções vulcânicas e terremotos do planeta. Justiça do Japão prorroga a prisão do brasileiro Carlos Ghosn. A prorrogação vai até o dia 1º de janeiro. O executivo brasileiro é alvo de 2 denúncias por sonegação fiscal e violação de confiança que pode ter prejudicado a montadora Nissan. A decisão de prorrogar não significa que o brasileiro será liberado em janeiro, já que a promotoria pode solicitar a prorrogação da detenção por mais 10 dias, se considerar que a investigação exige a medida. Carlos Ghosn está preso desde o dia 19 de novembro sob a acusação de ocultar pagamentos milionários e cometer irregularidades fiscais. Ele nega as acusações. Depois do escândalo, o executivo foi destituído da presidência da Mitsubishi Motors, mas a Renault decidiu mantê-lo em seu cargo. Ghosn foi presidente da Nissan entre 2001 e 2017. E sem votação do orçamento, o governo dos Estados Unidos inicia a 3ª paralisação parcial. O governo americano iniciou um fechamento parcial por falta de fundos, depois que o Congresso não chegou a um acordo orçamentário para as exigências do presidente Donald Trump a respeito do muro da fronteira com o México. Esse é o 3º fechamento administrativo que Trump enfrenta neste ano. O primeiro, em janeiro, se prolongou por 3 dias, enquanto o segundo, em fevereiro, durou apenas algumas horas. Mas é a primeira vez em 40 anos que o governo fecha parcialmente 3 vezes em um mesmo ano. A paralisação parcial afeta departamentos importantes como Segurança Nacional, Justiça, Comércio, Transporte e Tesouro, que administra os parques nacionais, muito visitados durante as férias.
E a seguir, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o significado do espírito de Natal. Até já! Chegou a temporada das chuvas, mas a Prefeitura de São Paulo está fazendo tudo para o tempo não fechar para você. Está podando árvores, limpando córregos, limpando bueiros e bocas de lobo. Agora a gente precisa de você. Jogue o lixo no lixo. Assim, na hora da chuva, a gente garante mais segurança para todo mundo. Respeite a chuva. Prefeitura de São Paulo. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site. Meu INSS. Precisou? É pra já. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Fly me to the moon and let me play among the stars. Todas essas canções foram feitas para essa minha gordinha que está aqui, que é o amor da minha vida. I love you for sentimental reasons. Rony Fon canta grandes clássicos do jazz e reúne amigos e família numa noite única. Vocês são insuportáveis. Night and day, day and night. Todo seu especial, One Night Only, nesta segunda, 10 da noite. Muito, muito obrigado. Natal é também uma época de muita solidariedade. O Jornal da Gazeta acompanhou uma ação especial de uma ONG no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Mais de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade puderam ter uma noite de presentes e sonhos. Um exército de coletes fluorescentes ganha a noite de São Paulo. No Vale do Anhangabaú, a movimentação chama a atenção de quem vive nas calçadas e nas muitas invasões do entorno. Quando tudo está pronto, são as crianças as primeiras a receber o carinho que quase 80 voluntários prepararam. Tem brinquedo das mãos do papai e da mamãe Noel, bonecas, bolas e carrinhos. E tem recreação e pintura caprichada no rosto. Rogério é técnico em informática e está desempregado há 2 anos. Estes serão os únicos presentes de Natal dos 4 filhos.
Essa noite foi especial, né? Alegrar as crianças aqui que são necessitadas, tudo. E é feliz, né, do Papai Noel. Estamos aqui contentes com a família, tudo. Estreante na função mais importante, Vitor diz que essa é uma noite que ele não vai esquecer. Com certeza não. Não tem como esquecer. Cada sorrisinho desse aí de ver Papai Noel, mesmo sendo Papai Noel magrinho assim e tal, mas é bom demais. Na verdade, quem recebe não são eles, somos nós, né? É uma gratidão enorme poder transmitir amor, poder transmitir carinho e poder estar fazendo isso aqui. A gente sempre agradece a Deus por dar forças pra gente para fazer isso aqui. Não são só as crianças que recebem atenção especial nessa noite. O grupo montou um salão de barbeiro em pleno calçadão do Anhangabaú. E hoje contou com um reforço especial. O Ivo é morador de rua e pediu para ser voluntário. Por motivo ali a minha vontade, eu tive de ficar em situação de rua também. A gente vai lutando, vai conhecendo o pessoal e a gente procura sempre ajudar, né? Na medida do possível. Na verdade, quando eu vi ele próximo, eu achei que ele ia pedir alguma ajuda referente a roupa, brinquedo, marmita, alguma coisa. E eu fiquei surpreso quando ele falou que ele sabia cortar, que ele queria ajudar. E eu fiquei feliz também, né? Além dos cortes, os adultos receberam roupas, comida, panetones e muitos abraços. A ONG Vitórias da Vida foi fundada em 2013 na zona norte de São Paulo e toda semana tem ação de entrega de marmitas no centro. Tudo é feito com doação e com trabalho voluntário. Para manter os voluntários unidos, essa equipe engajada, realmente é muito amor envolvido. Wellington estava radiante com o novo visual e com os presentes. Mais ainda, porque essa não foi uma noite qualquer, foi uma noite feliz. Vamos ter muita fé em Deus e acreditar que nós vai ter o Natal e o ano que vem vai ser melhor que esse ano. O significado do espírito de Natal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada no dia 30 de novembro. Nessa noite de Natal, nosso convidado é o cientista social e biólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Professor Borba, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Nessa noite tão especial, véspera do dia de Natal, a cidade toda iluminada, as luzes, as árvores de Natal, presépios, famílias reunidas, amigos e troca de presentes, comes e bebes. Sim. Tudo isso fazendo parte dessa celebração do Natal. Qual é a origem desse modelo, dessa celebração com todas essas características para o nascimento de Jesus Cristo? A origem dessa celebração, bem, lá bem remotamente você tem o dado religioso, certo? A festa do nascimento de Jesus, que não é comemorada na data que a gente pensa que ele nasceu, mas era uma festa pagã, uma festa que comemorava a passagem do período em que a noite ia ficando cada vez maior para o período em que o dia começava a ficar maior. Então significava a luz estava voltando para o mundo. Então esse era o dia do nascimento do menino Jesus. Depois disso você vai juntando a essa festa uma série de tradições de comemoração, de encontro entre as pessoas, a troca de presentes, são tradições que vão se somando e a gente até hoje sabe, cada país tem essa tradição um pouco diferente. O que a gente sempre tem nessa festa, isso é muito interessante, até em países de tradição não cristã que adotaram comercialmente a festa, etc., mas todos, é uma grande festa de reconciliação, uma grande festa de reencontro entre as pessoas e uma grande festa da gratuidade, porque o presente significa, de certa forma, que nós estamos reconhecendo que alguma coisa nos é dada sem que nós tenhamos feito alguma coisa para merecer. Professor, eu quero guardar aqui
a palavra reconciliação. Já já vou retomá-la. Tá certo. Tá? Mas nós estamos falando da festa ainda, mas eu quero retomar por esta palavra. Mas ainda assim, no perfil da celebração em vários países, mundo afora, essa figura do Papai Noel, hein? Quando é que foi que apareceu? Papai Noel é uma figura que vem da Idade Média, de um santo que era com Santa Claus, um santo de tradição germânica, que se dizia que era uma pessoa muito bondosa, que cuidava das crianças, que costumava dar coisas para as crianças, ajudar as crianças. A ideia do presente, se você pega lá no passado, não é tanto o presente da nossa sociedade consumista. Cuidar, dar uma comida, acolher já era uma forma de presentear numa sociedade que era muito mais pobre do que a nossa, né? Então, essa figura vai se consolidando ao longo dos tempos e vai se tornando uma imagem. Eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem agora uma certa tendência de condenar o Papai Noel. Papai Noel virou, de certa forma, hoje é o símbolo do consumismo. Mas antes dele ser o símbolo do consumismo, ele é o símbolo da gratuidade. Porque talvez uma imagem que o menino Jesus parecesse muito artificial, muito difícil para uma criança, a imagem do Papai Noel é uma imagem muito mais fácil de ser compreendida. Você é generoso, né? Dá presentes e a gratidão, né? Pelo que ele traz, o que ele recebe. A bondade, porque eu me lembro de uma comparação que eu acho muito interessante. Todos nós gostaríamos de ser sobrinhos do tio Patinhas, aquele pato super rico e super ganancioso. Sovina, mas no fundo, a gente ficaria mais feliz sendo filho do Papai Noel do que sobrinho do tio Patinhas. Boa, interessante. Bom, vamos pegar a palavrinha reconciliação, certo. Porque em meio a todos esses rituais natalinos, fala-se muito no espírito de Natal. Como é que o senhor descreve o espírito de Natal? O espírito de Natal, eu acho que, em primeiro lugar, é o espírito da gente perceber que nós não somos felizes sozinhos. O grande drama da noite de Natal são as pessoas que não têm com quem passar o Natal junto. Problemas de depressão, solidão, suicídio na noite de Natal sempre está ligado ao fato de você estar sozinho na noite de Natal. Noite de Natal, em primeiro lugar, é um momento de encontro entre as pessoas, independente do significado religioso, se você é católico, não é católico, não interessa. Uma noite, em primeiro lugar, uma noite de encontro entre as pessoas, de você estar alegre porque está perto de um outro. Segundo lugar, é um momento de gratuidade. Essa palavra é muito importante para o Natal. Você está bem porque está junto de um outro e não porque esse outro corresponde a um certo modelo. É o exemplo famoso, as festas de amigo secreto em que da firma que você diz, aquele fulano é muito chato, mas hoje eu tenho que dar um presente para ele e ficar alegre de dar ou de receber o presente de alguém que durante o surpreendentemente se sente alegre. Exato, esse é o problema. O grande mistério e o grande segredo que se revela no Natal é que, apesar de ir aparentemente contra toda a lógica, nós estamos felizes quando nós encontramos alguém e reconhecemos que ele é um dom para mim. Essa pessoa, nessa noite, é alguém que me faz mais feliz. E aí eu descubro que aquilo aparentemente é mais verdadeiro do que os outros 364 dias do ano, no qual aquela pessoa não me ajudou a ser mais feliz. Olha que interessante. Agora, e essa coisa é algo que
Tem um lance, eu não gosto da palavra contágio, porque contágio parece que é coisa de doença, mas passa, né? Isso parece que fica, o tal do espírito de Natal, que gera esse clima, e esse tipo de sentimento que o senhor acaba de descrever é contagiante. Sim. As pessoas ficam, parece que mais afetivas, elas externam no olhar, no jeito, no encontro, seja na família, seja no trabalho, ou mesmo num estacionamento, com pessoas que você não conheça, num elevador. Tem ali uma partilha, né? Que permeia o ambiente. O que é isso, professor? Eu creio que um pouco para não usar a palavra contágio, mas o resultado da empatia que se estabelece. Você, em algum momento, você descobre no outro alguma coisa que é boa e que também é boa para você. Isso é um negócio complicado porque algumas vezes isso se torna excessivamente formal. Você finge porque você percebeu que todos aparentemente viviam isso. Estão com aquele script. Com aquele script, você imita o script que você acha que socialmente é correto. E aí é terrível, porque você perde a chance de descobrir que aquele script, que o script corresponde a uma realidade. Porque o grande problema da nossa sociedade é que nós estamos tão acostumados a viver segundo os scripts pré-moldados, que nos foram impostos, politicamente corretos, etc., que quando a gente encontra um script que corresponde a nós, esse script parece falso. A gente tem até medo de acreditar que aquilo poderia ser verdade. Eu tenho um amigo, professor universitário, que diz, e é uma frase comum, muita gente fala isso: eu não acredito porque corresponde demais àquilo que eu gostaria que fosse. Interessante, o medo de estar ali projetando aquilo que eu gostaria e com isso mascarando a realidade. Mascarando a realidade. Porém, de fato, você tem no Natal uma possibilidade de descobrir uma verdade sobre você. Porque nós somos todos nós somos seres contraditórios, todos nós somos muito chatos algum dia e muito cativantes em outro dia. A história do copo meio cheio, meio vazio. No Natal é um momento em que você tem a chance de descobrir o copo cheio. Se você descobre o copo cheio no Natal e essa descoberta é uma descoberta consistente, você não passa sede o resto do ano. Agora, professor, eu acho que está tudo tão bonito conforme o senhor está descrevendo, mas também me ocorre que nós estamos assim vindo de uma realidade que não teve nada dessa beleza. Esse ano, a campanha eleitoral, ela foi feia, professor. A polarização, a truculência, a intolerância, tudo isso que é o avesso disso que o senhor descreve como sendo o espírito de Natal. E até parece ser de mau gosto da minha parte tocar nisso agora na noite do Natal, em plena celebração. Mas eu acho que cabe. A começar daquela palavrinha da reconciliação que o senhor falou logo de início. Então, o senhor acredita que esse espírito de Natal possa amenizar o clima de intolerância que se instalou na campanha eleitoral e que mesmo passada a eleição ainda se mostra presente? Eu diria que não a nível de sociedade como um todo, mas a nível pessoal, a nível familiar, ele tem o poder não apenas de minimizar esse clima, mas de zerar esse clima. Zerar. Porque uma das coisas, desculpa, essa é uma experiência pessoal minha. Depois de muitos anos, quando a gente vai ficando mais velho, os meus amigos mais incríveis são aqueles amigos que eu descobri que eu superei
alguma raiva, alguma dor, alguma diferença mais radical, porque eu sei que essa pessoa, ela pode não corresponder àquilo que eu esperava dela, mas eu sei que ela é importante para mim e que eu a amo independente disso. Então, o Natal seria a hora de você dar um abraço, ou, digamos, o bolsonarista dar um abraço no irmão lulista e dizer, realmente é mais importante que nós somos irmãos do que em quem nós votamos na última eleição. E o senhor acha isso possível? Sempre é possível, basta a gente querer. É aquela coisa, é extremamente difícil antes de você dar o passo. Depois que você dá o passo, é aquela coisa, puxa, se era tão fácil, por que eu não fiz antes? Agora, eu ainda não estou partilhando muito assim dessa sua segurança, dessa sua certeza em relação a essa possibilidade tão desejável, né, que haja aí, que a paz se instale na relação entre as pessoas, que todos nós, que a gente possa desenvolver a tolerância para o convívio com os nossos contrários, com quem pensa diferente, apenas pensar diferente. É aí que mora a diferença e aceitar que é direito de uma pessoa, seja quem for, ter a opinião, seja ela qual for. Olha. Não é? Mas isso aí eu vejo tanto como assim, sendo o ideal. Né? Não sei se é execuível. Eu tenho uma característica, eu tenho um trabalho no Núcleo Fé e Cultura da PUC que tem uma coisa maravilhosa, que sempre eu fui obrigado profissionalmente nesse trabalho a dialogar com todos, encontrar as pessoas mais diferentes e ter que fazer trabalhos junto com as pessoas mais diferentes. E uma das coisas que eu testemunho, as pessoas não precisam, quem está nos assistindo não precisa acreditar racionalmente em mim. Diga, o Borba é um cara que ele dá esse testemunho, ele é um cretino, pode dizer que se quiser achar que eu sou cretino, tudo bem. Mas o que eu posso dizer, que eu aprendi nesse trabalho é o seguinte, nada é mais maravilhoso do que o encontro com o diferente. Quando você descobre que o diferente tem uma coisa em comum com você, não é tolerância. A tolerância também eu acho muito chato. Eu vou tolerar o meu irmão diferente. É presunçosa, né? É presunçoso, né? Quem sou eu, hein? Para tolerar. Não é para tolerar. Mas quando eu descubro que eu e ele temos alguma coisa que nos faz humanos, que é maior do que as nossas diferenças, isso é tão comovente e tão gratificante que supera qualquer dificuldade. O único problema é que a gente demora para fazer essa experiência. Agora, professor, aí como é que o senhor entende? Então, o senhor falou que não gosta da palavra intolerância, mas foi com ela que eu consegui identificar o que aconteceu na relação entre as pessoas em função da polarização da campanha eleitoral. E o que aconteceu para que houvesse tanta intolerância entre políticos, entre as pessoas, seja na família, no ambiente de trabalho, entre amigos? Teve gente que cortou nas redes sociais, assim, a interlocução que mantinha com quem pensava diferente e tal. Então, como é que o senhor explica isso? O que aconteceu? Eu acho que o problema, a palavra talvez que a gente deveria usar não é intolerância, mas ressentimento. A sociedade brasileira estava muito ressentida, ainda está muito ressentida. O que aconteceu, de certa forma, nesse período, com o impeachment, a campanha eleitoral do ano anterior, há 4 anos atrás, nós temos uma sociedade em que ninguém ganhou. No final das contas, os dois lados mais fortes se sentiram, num certo momento, perdedores, humilhados, não reconhecidos pelo lado oposto. E a gente todos nós tivemos isso, uma dificuldade muito grande de perceber a mágoa do outro. O outro estava ressentido e eu, em vez de dizer,
Você está ressentido, eu dizia, eu estou ressentido. E a expansão desse sentimento, a gente pode atribuir a chamada democracia digital, a interlocução nas redes sociais, a liberdade com que as pessoas passaram a se expressar, as fake news que foram tão usadas para o convencimento político. Quer dizer, no meio disso tudo, resultou esse sentimento que o senhor descreveu agora? Sem dúvida, tudo isso foi o meio que permitiu que isso se divulgasse, certo? Se difundisse tão rapidamente. Agora, eu preferia dizer que de um outro modo que eu acho que é mais positivo, o grande problema é que nós de verdade não fomos educados para o outro. Nós teríamos que ser muito mais educados a conviver com o outro, a usar as redes sociais, a usar as novas mídias para poder viver em harmonia numa sociedade como a de hoje. Agora, professor, falta uma semana para a virada do ano. E época em que as pessoas, né, se cumprimentam. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. É o bordão, né, que se repete. Bom, para que esses tradicionais votos de Feliz Ano Novo se concretizem, o que, no seu entender, deve acontecer? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que perceber que se nós não fizermos um sacrifício pelo bem de todos, ninguém vai sair bem. Eu acho que é muito complicado aquela ideia de que se os políticos não fizerem a parte deles, eu não vou fazer a minha. Se os poderosos não fizerem a parte deles, eu não vou fazer a minha. Quer dizer, o exemplo vem de cima, por que eu não vou agir igual? Não vou agir. Isso porque o mundo só foi melhor, só foi se tornando melhor, porque os pequenos um dia sofreram um pouquinho mais para construir um futuro melhor para os seus filhos. Se a gente não perceber que a gente tem que sofrer um pouquinho melhor para o bem dos nossos filhos e ser... Um pouquinho mais, sofrer um pouquinho mais. Um pouquinho mais, talvez também um pouquinho melhor, no sentido que um sofrimento que tenha sentido, porque também um sofrer que é só masoquismo não é isso que eu estou... Mas a gente tem que fazer esse sacrifício pelo bem de todos, dialogar com o outro, saber suportar as ideias diferentes, compreender, saber que, olha, em alguns momentos o próximo ano não vai ser o ano dos nossos sonhos, mas nós podemos fazer um futuro melhor mesmo assim. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por suas palavras nessa noite, que é uma noite alegre, que é uma noite de reflexão. Feliz Natal! Para todos, para você, para a sua equipe, para todos vocês que estão nos assistindo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite a todos e um Feliz Natal! Exalta Samba anima o palco do Revista da Cidade desta terça, 9h30 da manhã.